Olá, bem-vindos ao canal Ale Audiobook, Além das Páginas. Sejam muito bem-vindos. Prosseguiremos com a nossa leitura-audição do livro sobre a brevidade da vida, as reflexões eternas de Sêneca. Vamos comigo? Portanto, ninguém pode fazer mal ao sábio ou ser-lhe útil, posto que criaturas divinas nem desejam ajuda, nem podem sofrer dano. Ora, o sábio está contigo e próximo aos deuses, exceto pela condição mortal, é semelhante a um deus. Ao esforçar-se e dirigir-se para planos elevados, ordenados, tranquilos, que seguem um fluxo uniforme e harmônico, serenos, benignos, criados para o bem de todos, benéficos para si e para os demais planos, ele não cobiçará nada de insignificante, nada irá lamentar. Aquele que, apoiado na razão, avança com ânimo divino em meio às vicissitudes humanas, não tem onde receber uma injúria. Achas que estou falando só daquela proveniente do homem? Nem sequer da fortuna que, toda vez que combateu com a virtude, nunca se retirou em pé de igualdade. Se com ânimo sereno e plácido recebemos o mais intenso suplício, mais além do qual uma legislação enfurecida e mandatários, os mais cruéis, nada têm com que nos possam ameaçar, no qual a fortuna esgota seu poder, e se sabemos que a morte não é o mal, e por isso nem mesmo a injúria, muito mais facilmente toleraremos outras vicissitudes, danos e sofrimentos, humilhações, desterros, lutos, separações, coisas que não abatem o sábio, mesmo se o acometessem todas juntas. Ainda menos ele iria afligir-se com os golpes de cada uma individualmente. E se ele suporta com equilíbrio as injúrias da fortuna, quanto mais as de homens poderosos, que ele sabe serem agentes da fortuna. Assim, ele resiste a tudo, ao rigor do inverno e às intempéries do clima, a febres e doenças e a outras casualidades, e não forma juízo tão positivo sobre alguém a ponto de achar que tal pessoa tenha feito algo com sabedoria, o que se dá unicamente com o sábio. Dos demais homens não são próprias as ponderações, mas as fraudes e insídias e os movimentos de alma irrefletidos, que o sábio enumera entre os fatos acidentais. Todo fato fortuito, porém, é causa de crueldades ao redor de nós e contra coisas sem valor. Pensa também o seguinte: o pretexto para as injúrias amplia-se largamente na proporção dos meios buscados para nos pôr em risco, tais como o suborno de um delator, uma falsa incriminação ou a incitação do ódio de poderosos contra nós, e quaisquer outras violências que ocorrem entre homens trajados de toga. Existe também aquela injúria frequente de suprimir o ganho de uma pessoa ou um prêmio a longo tempo desejado, de desviar uma herança que se havia tentado alcançar com grande empenho e de cancelar os favores de uma casa da qual se obtinham proveitos. Dessas ações escapa o sábio, que não sabe viver nem da esperança nem no medo. Acrescenta agora o fato de que ninguém recebe uma injúria com ânimo sereno, mas perturba-se ao percebê-la. No entanto, carece dessa perturbação um homem liberto de erros, que tem domínio de si e está em profunda paz e serenidade. De fato, aquele, se o toca uma injúria, esta não só o disturba, mas o compele. Já o sábio está isento de ira, que é provocada pela ideia de sofrer injúria. Nem de outro modo ele poderia estar isento de ira se também não fosse inacessível à injúria, que ele sabe que não lhe pode ser feita. Daí ele ser tão confiante e contente, daí ser tomado de alegria contínua. Porém, de tal modo ele não se abala diante de ataques vindos de situações e de pessoas que a própria injúria lhe é de utilidade, pela qual ele se põe à prova e experimenta a sua virtude. Peço-vos o favor de acolhermos essa proposição e de nos manter com ânimo e ouvidos benévolos enquanto se procura retirar da injúria o sábio. E nem por isso se está subtraindo nada de vossa petulância e tão rapinante cupidez, ou de vosso cego desatino e soberba. Mantendo-se os vossos vícios a salvo, busca-se para o sábio a liberdade.
Não estamos fazendo com que vos seja possível praticar injúria, mas com ele lance para o alto todas as injúrias e se defenda com tolerância e magnitude de espírito. Assim, em abomináveis combates, muitos venceram as mãos dos que os golpeavam, fatigando-os com paciência obstinada. Considera que o sábio está nessa condição, a daqueles que, por longa e perseverante prática, conseguiram vigor para suportar e exaurir toda a força inimiga. Dado que percorremos a primeira parte da discussão, passemos para a seguinte, em que refutaremos a contumélia com alguns argumentos específicos, mas a maioria deles comum a ambos os tópicos. Ela é menos grave que a injúria, e podemos lamentá-la mais do que persegui-la, e também as leis não a consideram digna de qualquer punição. Move esse sentimento uma debilidade de ânimo que se ressente por uma palavra ou uma ação de desprestígio. Ele hoje não me recebeu, embora recebesse outros. Ele ou menosprezou com arrogância minha fala, ou riu dela abertamente. Ele não me colocou no leito do meio, mas no mais baixo, e outras queixas desse tipo. De que outro modo eu deveria chamá-las, senão lamúrias de um melindroso? Nelas incorrem, em geral, pessoas delicadas e felizes, pois quem se sente premiado por problemas maiores não tem tempo de notar essas coisas. As índubes, por natureza frágeis e feminis, devido a excessivo tempo livre, e que se comprazem na ausência de uma real injúria, veem-se perturbadas por tais fatos, a maior parte dos quais se assenta no equívoco de quem os interpreta. Assim, quem é afetado por uma contumélia mostra que em si mesmo não há nenhuma sabedoria nem confiança. Com efeito, ele se julga indubitavelmente menosprezado, e essa mágoa não ocorre sem certa debilidade do ânimo, que se deprime e se abate. O sábio, porém, não se sente menosprezado por ninguém, conhece sua grandeza e afirma para si mesmo que ninguém tem poder sobre ele. E todos esses sentimentos, que eu poderia chamar não de males, e sim de contrariedades da alma, ele não se empenha em vencer, pois nem sequer o sente. Outras são as coisas que ferem o sábio, mesmo sem o abaterem, como a dor e a debilidade física, ou a perda de amigos e filhos, e a destruição de sua pátria consumida pela guerra. Estas não negam que o sábio possa senti-las. De fato, não lhe atribuímos a dureza da pedra ou do ferro. Não é nenhuma virtude suportar o que não se sente. Então, o que ocorre? Ele recebe alguns golpes, mas, depois de recebidos, supera-os, trata e fecha os ferimentos. Na verdade, os golpes menores nem sequer os sente, e contra eles nem faz uso daquela virtude de tolerar situações duras, mas ou não os nota ou os considera dignos de riso. Além do mais, como são os arrogantes, os insolentes e os que conduzem mal a sua situação afortunada, os que provocam grande parte das contumélias, o sábio tem um meio pelo qual pode rejeitar esse sentimento inflado, a virtude mais bela de todas, a magnanimidade. Esta passa além de quaisquer sentimentos desse tipo, comparáveis a imagens vãs de sonhos e visões noturnas que nada têm de sólido e verdadeiro. Ao mesmo tempo, o sábio considera que todos eles estão em um estado baixo demais para chegarem a desprezar algo que está tão mais elevado. Contumélia, segundo se diz, deriva de contemptus, desprezo, porque alguém só dirige esse tipo de ataque a quem despreza. Todavia, ninguém despreza aquele que é maior e melhor, mesmo se age como costumam agir os que sentem desprezo. De fato, a criança pequena bate no rosto dos pais, desmancha e puxa os cabelos de sua mãe, cospe-lhe ou desnuda à vista dos seus as partes a serem cobertas, e não poupa palavras mais obscenas, mas nada disso chamamos costumélia. Por que razão? Porque quem as faz não é capaz de desprezar. É a mesma a razão porque nos divertem as brincadeiras de nossos escravos contra seus senhores. E a ousadia deles se faz justificar contra convivas tão somente sob a condição de começar pelo Senhor. E quanto mais desprezíveis são eles, mais soltas têm as línguas.
Para essa finalidade, alguns compram moleques insolentes, estimulam a imprudência deles e os deixam junto ao instrutor para que, de propósito, espalhem impropérios. E não chamamos isso de costumélias, e sim de gracejos. Porém, quanta estupidez há em ora divertir-se, ora ofender-se. E uma coisa dita por um amigo, chamá-la de afronta, dita por um escravinho, de insulto brincalhão. A percepção que temos das crianças, o sábio atende todos os homens, que mesmo depois da juventude e da velhice, permanecem na infância. Acaso progrediram esses homens, cujo espírito é enfermo e cujas deficiências aumentaram enormemente, os quais diferem das crianças somente pelo tamanho e pela forma do corpo, sendo de resto não menos volúveis e inseguros, como uma sede indistinta de prazeres, nervosos, inclusive pacatos, não por temperamento, mas por temor? Ninguém poderia dizer que entre eles e os meninos há diferença, porque estes são ávidos por dadinhos ou nozes ou por pequenas moedas, e aqueles por ouro, prata e por mesas circulares. Porque estes entre si fazem-se de magistrados e imitam a toga pretexta, os faces e o tribunal, e aqueles praticam a sério as mesmas atividades no campo de Marte, no fórum ou na cúria. Estes, na praia, com montes de areia, constroem castelos, e aqueles, como se estivessem realizando algo importante, ocupados em erguer pedras, paredes e tetos, transformaram em risco abrigos criados para a proteção de nossos corpos. Portanto, o engano dos mais avançados em idade é igual ao das crianças, mas de respeito a coisas distintas e de importância maior. Por conseguinte, não sem razão, o sábio encara como brincadeiras as suas contumélias e por vezes os adverte e os castiga como a crianças, não porque tenha sido afetado por uma injúria, mas porque eles a fizeram e para que deixem de fazê-la. De fato, assim também a montaria é domada com açoite. Não nos enfurecemos com esses animais quando recusam um cavaleiro. Contudo, os punimos para que a dor vença a contumácia. Portanto, verá solucionada igualmente aquela objeção que se nos faz. Se o sábio não é afetado nem pela injúria nem pela contumélia, por que ele pune os que a fizeram? Ele não se vinga, mas os corrige. No entanto, qual é a razão para não acreditares que essa firmeza de ânimo ocorra em um homem sábio, quando te é possível notar em outros a mesma condição, embora de origem diversa? Que médico se enfurece com um louco? Quem recebe como ofensivos os insultos de uma pessoa febril à qual se negou água fria? O sábio tem para com todos o mesmo sentimento que o médico para com seus pacientes, dos quais nem recusa tocar as partes íntimas se carecem de tratamento, nem examinar os dejetos e os fluidos, nem suportar os gritos insultuosos dos que agridem por insânia. O sábio sabe que todos esses que circulam trajando toga e púrpura, saudáveis e corados, são desatinados, e não os vê de outro modo, senão como doentes e intemperantes. Assim, ele nem sequer se irrita em sua enfermidade, se atreverem a uma atitude mais petulante contra quem os está medicando, e com o mesmo ânimo com que julga sem valor as homenagens deles, igualmente julga os seus atos pouco respeitosos. Assim como não lhe causará agrado se o mendigo reverenciar, nem irá considerar uma contumélia se um homem da mais baixa plebe não responderá à sua saudação, tampouco ficará encantado se muitas pessoas ricas o admirarem. Sabe que em nada elas diferem dos mendigos, sendo até mesmo mais miseráveis. Aqueles carecem de pouco, estas de muito. Além do mais, não se impressionará se o rei dos Medas, ou Átalo, rei da Ásia, passar por ele em silêncio e com expressão arrogante enquanto o saúda. Ele sabe que não há nada de invejável na condição de tal pessoa, mais do que na daquele a quem, numa casa de ampla criadagem, coube cuidar de doentes e loucos. Acaso ficarei magoado se não responde ao meu cumprimento um dos que comerciam junto ao templo de Castor, comprando e vendendo escravos que nada valem, cujos abrigos estão lotados de um tropel formado dos piores escravos? Segundo penso, não. De fato, o que tem de bom aquele sob cuja dependência não há ninguém que não seja perverso?
Portanto, assim como o sábio despreza a afabilidade ou inafabilidade de tal homem, igualmente o faz em relação à de um rei. Tu tens sob ti os persas, os medas e os bactrianos, embora os refreies pelo medo, embora por causa deles não tenha ocorrido de afrouxares o arco, embora os inimigos dos mais terríveis, embora venais, embora estejam à espreita um novo Senhor. Ele, portanto, não será afetado pela contumélia de ninguém. Com efeito, por mais que todos sejam diferentes entre si, o sábio realmente considera todos iguais por causa de sua igual estupidez. Na verdade, se ele uma só vez se fizer descer de seu plano, de modo que seja afetado pela injúria ou pela contumélia, não poderá jamais estar seguro. Todavia, a segurança é um bem próprio do sábio. Julgando que lhe tenha sido feita uma contumélia, não fará com que obtenha a honra quem a infligiu. É de fato inevitável que uma pessoa sinta prazer em ser tida em consideração, porque a contragosto ela toleraria ser desprezada. Tamanha demência domina alguns a ponto de acharem que uma contumélia lhes pode ser feita por uma mulher. Que importa quanto a consideram abastada, quantos lecticários tenha, quão adornadas as suas orelhas, quão espaçosa sua liteira? Igualmente é uma criatura imponderada, e, se não lhe advierem conhecimento e muita erudição, é feroz, incontinente nos desejos. Alguns não suportam levar um esbarrão de um cabeleireiro e consideram uma contumélia o mau humor de um porteiro, a arrogância de um escravo nomenclador, a carranca de um camareiro. Ah, quanto riso devem provocar cenas como essas, de quanto prazer se deve encher o espírito de quem contempla a própria serenidade em meio ao tumulto dos erros alheios. Mas como? O sábio não se aproximará de portas guardadas por um porteiro austero? Ele, sem dúvida, irá tentar, se uma necessidade o chamar, e vai amolecê-lo, quem quer que ele seja, como a um cão bravo, lançando-lhe um petisco, e não vai ficar indignado de despender algum valor para transpor a soleira, considerando que em algumas pontes se paga pedágio. Assim, pagará também para aquele, seja quem for, que pratica esse tipo de taxa relativa às saudações. Ele sabe que com dinheiro se compra o que está à venda. É de ânimo mesquinho quem se compraz em ter respondido com franqueza ao porteiro e quebrado o seu bastão, ter ido até seu senhor e tê-lo feito acertar. Quem entra numa contenda converte-se em adversário, e mesmo que vença, fica igualado ao oponente. Mas o que fará o sábio se levou uma bofetada? O mesmo que Catão depois de terem-lhe batido no rosto. Não se inflamou, não puniu a injúria, nem mesmo a perdoou, mas negou que tivesse sido feita. Com um ânimo ainda maior do que se a tivesse perdoado, não reconheceu. Não nos detenemos logo tempo nesse ponto. Quem de fato ignora que para o sábio nenhuma das coisas que se crê como um mal ou um bem parece ser tal como para as demais pessoas, ele não olha para que os homens julgam como torpe ou miserável, não vai por onde vai o povo, mas, tal como os astros dirigem seu curso em sentido contrário ao do céu, assim também ele avança na direção oposta à da opinião comum. Deixa de perguntas desse tipo. O sábio, então, não sofrerá as injúrias se for surrado, se um olho lhe for arrancado? Não sofrerá contumélia se no fórum ele for tratado com palavras insultuosas de pessoas sórdidas? Se no banquete de um rei ele for ordenado que se ponha à mesa depois da refeição e coma junto com os escravos, aos quais coubem em sorte tarefas degradantes? Se for obrigado a tolerar alguma outra daquelas coisas que podem ser escogitadas como incômodas para um poder sensível? Por mais que essas situações se avultem em número e em gravidade, serão da mesma natureza. Se as pequenas não atingirem, nem mesmo as maiores. Se poucas não atingirem, nem mesmo muitas. Mas vós fazeis uma conjectura sobre a grandeza de seu espírito
com base em vossa debilidade. E depois de considerar sobre quanto julgais que podeis suportar, colocais o limite da capacidade do sábio um pouco além da vossa. Porém, sua virtude o situou em outra dimensão do cosmo, de modo que ele não tem nada em comum convosco. Faz um levantamento de adversidades e de todas as situações difíceis de tolerar e das que repugna ouvir falar ou ver. Ele não será esmagado pelo acúmulo delas e resistirá a cada uma, tal qual a todas juntas. Quem diz que para um sábio uma coisa é tolerável, outra é intolerável, e mantém a grandeza de seu ânimo dentro de certos limites, procede mal. A fortuna nos vence se não é inteiramente vencida por nós. Para não julgares que essa é uma resistência estoica, Epicuro, a quem vós assumis como patrono de vossa inércia, e o qual julgais preceituar uma atitude mole, indolente e voltada aos prazeres, afirma que raramente a fortuna interfere na vida do sábio. Ele quase emitiu palavras próprias de um homem. Queres tu falar com mais força e suprimir totalmente a fortuna? A casa do sábio é apertada, sem luxo, sem estrépito, sem adornos, não vigiada por porteiros, que repartem a turba de visitantes com venal arrogância, mas a fortuna não passa por esta porta vazia e livre de vigias. Ela sabe que não tem ali um lugar onde existe algo de seu. E se até Epicuro, que foi muito indulgente com o corpo, se insurge contra as injúrias, porque no nosso caso isso parece ser inacreditável ou acima da capacidade da natureza humana? Ele afirma que as injúrias são toleráveis para o sábio. Nós, que as injúrias para ele não existem. Nem há motivo para dizeres que isso repugna à natureza. Não negamos que é uma coisa incômoda ser açoitado, golpeado e carecer de algum membro. Entretanto, negamos que todas essas coisas são injúrias. Não eliminamos delas a sensação de dor, mas o nome de injúria, que não lhes pode ser atribuído, restando intacta a virtude. Qual das duas doutrinas fala com mais exatidão, veremos. Ambas, ao menos, concordam quanto ao menosprezo da injúria. Indagas que há diferença entre as duas? A que existe entre os mais fortes gladiadores, um dos quais comprime o ferimento e resiste em sua posição, o outro, olhando para o público que grita, faz sinal de que não é nada e não aceita que interceda no combate. Não há motivo para julgares importante aquilo sobre o que discordamos. Os dois exemplos exortam aquela proposição de que tratamos, a qual, sendo única, estende-se a vós. Desprezar as injúrias e aquilo que eu chamaria de sombras e suposições de injúrias, as costumélias que, para serem desprezadas, não requerem um homem sábio, mas somente um que tenha plena consciência e que possa indagar para si mesmo. Essas coisas me acontecem merecida ou imerecidamente? Se merecidamente, não é costumélia, é uma sentença. Se imerecidamente, aquele que pratica essa injustiça deveria enrosbecer. E o que é que se denomina costumélia? Alguém zombou da minha calvície, de minha miopia, da magreza de minhas pernas e de minha estatura. Que contumélia há em ouvir sobre o que é aparente? Rimos daquilo que é dito na presença de um só. Na presença de muitos nos sentimos indignados. E a outros não damos a liberdade de dizer o que nós mesmos costumamos dizer sobre nós. O gracejo moderado é divertido, o exagerado é irritante. Crisipo afirma que uma pessoa ficou indignada por alguém tê-la chamado de carneiro do mar. Vimos Fido Cornélio, genro de Ovídio, nação, chorar no Senado depois que Corbulão o chamou de avestruz depenada. Diante de outras palavras malévolas que atingiam fundo seus costumes e sua vida, manteve-se firme a sua face. Diante desse mote tão absurdo, irromperam-se as lágrimas. Tamanha é a debilidade dos ânimos quando desaparece a razão. E o que dizer de quando nos sentimos ofendidos se alguém imita nosso modo de falar ou de andar, ou algum defeito de nosso corpo ou da nossa linguagem?
como se esses fatos ficassem mais perceptíveis na imitação de um outro do que em nós mesmos. Alguns ouvem contrariados falar da sua velhice, dos cabelos brancos e de outras coisas que se fazem votos para alcançar. Falar mal de sua pobreza deixou alguns enfurecidos. No entanto, quem a esconde já se censurou por causa dela. Assim, dos petulantes e dos que gracejam por meio de insultos, retira-se o argumento, se espontaneamente os abordares primeiro. Não oferece motivo de riso quem ri de si mesmo. Conta-se que Vatínio, homem nascido para ser alvo tanto de riso quanto de ódio, foi um bufão, não só espirituoso como mordaz. Ele próprio falava mal de seus pés e dos talhos em seu pescoço. Desse modo, escapara dos gracejos dos inimigos, e sobretudo dos de Cícero, os quais eram mais numerosos do que suas doenças. Se foi capaz disso alguém que, pela aspereza de sua língua, por meio de contínuos insultos, desaprender o sentimento de vergonha, por que não o seria aquele que, por meio dos estudos liberais e do cultivo da sabedoria, tem alcançado algum progresso? Acrescenta que é um tipo de vingança negar a alguém que faz uma contumélia o prazer de tê-la feito. É comum alguém dizer: "Ah, que pena, acho eu." Ele não entendeu. A tal ponto, o fruto da contumélia está na percepção e na indignação daquele que a sofre. Depois, para aquele que não vai algum dia faltar o troco, há de se encontrar quem também te vingue. Caio César, um contumelioso, entre outros vícios em que abundava, era movido pelo prazer intenso de ferir todos com alguma afronta, ele próprio sendo matéria muito fecunda de riso. Tamanha era a feiura da palidez que atestava sua insânia, tamanha a expressão feroz de seus olhos ocultos sobre a fronte envelhecida, tamanho o aspecto ruim de sua cabeça pelada e com os respingos de cabelos postiços, e ainda cerviz tomada de pelos, a finura das pernas e a enormidade dos pés. Seria infindável se eu quisesse referir cada um dos motivos pelos quais ele foi contumelioso com seus pais e avós, ou com cidadãos de todas as classes. Mencionarei aqueles que o levaram à ruína. Ele tinha Valério Asiático entre seus principais amigos, homem feroz e que mal toleraria com calma ofensas feitas a outras pessoas. Para esse homem, durante o jantar, ou seja, como em uma assembleia, com voz bem alta, César expôs quais eram as qualidades da esposa dele na cama. Bons deuses, o marido ouvir isso, um príncipe sabê-lo e chegar a tal ponto sua licenciosidade que não digo para um ex-cônsul apenas, não digo para um amigo, mas simplesmente para o marido. O príncipe tenha narrado não só seu adultério, como ainda sua decepção. Já ao contrário, o modo de falar de Quéria, tribuno militar, não era correspondente ao valor de sua mão. Tinha uma voz mole e bastante suspeita, não fossem conhecidos os seus atos valorosos. Quando este lhe pediu uma palavra de ordem, Caio ora lhe dava Vênus, ora Priapo, censurando continuamente a delicadeza do soldado. Tais censuras ele próprio as fazia em trajes transparentes, calçando sandálias e adornado de ouro. Obrigou-o dessa maneira a fazer uso do ferro para não lhe pedir mais a palavra de ordem. Foi ele o primeiro entre os conjurados a ter erguido a mão armada. Foi ele que o decepou com um só golpe no meio da cerviz. Em seguida, foram-lhe cravados de toda parte numerosos golpes de espada, que vingavam injúrias públicas e privadas, mas o primeiro foi aquele varão que menos aparentava seu. E o próprio Caio, todavia, considerava tudo contumélia, assim como os que não toleram sofrê-la são os que mais desejam fazê-la. Ele ficou irado com Herêncio Macrão, porque o havia saudado como Caio e não deixou impune um centurião Pirinipo pelo fato de tê-lo chamado de Calígula. Costumava-se chamá-lo por esse apelido porque ele nascera em um acampamento militar e fora pupilo das legiões, jamais tendo sido mais íntimo dos soldados com outro nome. Mas, já depois de alçado em coturnos, considerava Calígula um insulto e uma desonra. Portanto, irá nos servir de consolo o seguinte: mesmo se nossa afabilidade renunciar à vingança, haverá alguém para punir o insolente, arrogante e injurioso,
vícios que não se esgotam em um só homem, em uma única contumélia. Olhemos para os exemplos daqueles cuja paciência louvamos, como de Sócrates, que tomou positivamente as piadas contra ele feitas publicamente e vistas nas comédias, rindo-se delas, e não menos quando foi banhado de água suja por sua esposa Xantipa. Censurava-se a Antístenes, sua mãe bárbara e nascida na Trácia. Ele respondeu que também a mãe dos deuses era natural do monte Ida. Não se deve chegar à rixa e ao antagonismo. Devemos nos apartar, e tudo que for feito por insensatos, mas só por insensatos é que pode ser feito, deve-se deixar de lado, e ter como indistintas as honrarias e as injúrias do povo. Nem doer-se por estas, nem alegrar-se por aquelas. De outro modo, por temor de contumélias ou pelo aborrecimento, negligenciaremos muitas ações necessárias e não faremos frente a deveres públicos e privados, por vezes inclusive vantajosos, enquanto nos aflige a preocupação muito pouco viril de ouvir alguma crítica contra o nosso caráter. Por vezes, irritados até mesmo contra poderosos, revelaremos esse sentimento com intemperante liberdade. Mas também não é liberdade nada sentir enganamo-nos. Liberdade é situar o ânimo acima das injúrias e constituir-se como um ser cuja felicidade lhe venha unicamente de si. É separar de si os eventos exteriores para não ter de levar uma vida atormentada, a temer o riso de todos, a língua de todos. De fato, quem é que não nos poderia fazer um insulto se qualquer um o pode? Porém, o sábio e aquele que aspira à sabedoria usarão de um remédio diverso. Os imperfeitos, que se pautam ainda pela opinião comum, devem imaginar o seguinte, que eles terão de viver em meio a injúrias e contumélias. Tudo lhes chegará mais leve se já estiverem esperando. Quanto mais honorável é um homem por sua origem, fama e patrimônio, tanto mais valorosa é sua conduta. Lembrando de que na linha de frente ficam as tropas mais graduadas. As contumélias, palavras injuriosas, ignomínias e outras desfeitas, ele suporta tal como o clamor dos inimigos, os dardos que passam longe, as pedras a crepitar em torno do capacete sem ferir. As injúrias, tal como golpes, uns cravados nas armas, outros no peito, ele sustenta sem cair e mesmo sem se mover de seu posto. Inclusive, se sofres um ser com uma pressão de violência feroz, é torpe, entretanto, ceder. Protege o posto que te foi designado pela natureza. Perguntas que posto é esse? O de homem. O sábio dispõe de outro auxílio, que é o reverso deste, pois vós estáis em combate. Ele já alcançou a vitória. Não resistais a vosso bem, e durante o esforço para chegar à verdade, alimentai no ânimo essa esperança, acolhei de bom grado os melhores conselhos e buscai auxílio na crença e na vontade. Existir uma criatura invencível, existir uma pessoa contra a qual não tem poder a fortuna, é do interesse da sociedade humana. E assim finalizamos a nossa carta a Tereno. E posteriormente nós voltaremos para finalizar com as notas do livro. Muito obrigada por estar até aqui comigo. Perdão pelos barulhinhos dos cachorrinhos. E até breve. Tchau, tchau.